província canadense de Quebec, a segunda mais populosa do país, planeja fazer com que adultos que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19 paguem uma contribuição de saúde. A medida deverá estimular o debate sobre direitos individuais e responsabilidade social. O primeiro-ministro canadense, François Legault, acho que pronuncia dessa forma, o francês talvez saiba me dizer um pouco melhor, disse em entrevista nessa terça-feira 11, que a proposta, cujos detalhes ainda estão sendo definidos, não se aplicaria àqueles que não podem ser vacinados por razões médicas. Pessoas não vacinadas prejudicam as demais e o Ministério das Finanças da província está determinando quantia significativa que moradores não vacinados seriam obrigados a pagar, disse o primeiro-ministro, acrescentando que o valor não seria inferior a $100 canadenses, o equivalente a 79,5 dólares americanos. Governos de todo o mundo têm estabelecido restrições de movimento aos não vacinados, mas um imposto abrangente sobre todos os adultos nessa condição pode ser medida rara e controversa. Professor Aquito. Acho muito interessante. Eu li essa notícia, não sei se li ou ouvi, né? Hoje em dia, né, Vitor? A gente tem uma série de canais de informação. E fiquei pensando assim que é um debate válido e podia também se ampliar o debate, né? De cobrar tributos para quem não se previne contra a AIDS, para quem provoca acidente de trânsito, provocando danos físicos, né, a pessoas e a patrimônio público para que ele pague mais imposto, né? Tributos por quem comete crime de maneira reincidente, né? 1, 2, 3, 5, 10 vezes. A Polícia Militar sabe do que eu estou falando. Tem criminosos aí que são presos 10, 15 vezes, né? E estão em liberdade, estão na rua, já paguei, doutor, já paguei, né? E, rapaz, eu fiz um já paguei aqui, não ficou legal para mim, cara. Já paguei. Não, ficou legal para mim. Mas, enfim, né? Já paguei, doutor, estou na boa. Né? Então, eu acho interessante. Não só limitar, Vitor, a questão da Covid, mas também ampliar. Mas é interessante, você deve ter visto também, eu não sei porque você não falou, talvez, né? De que lá passou-se a exigir a vacinação para liberar o consumo recreativo da maconha, né? Porque lá o consumo recreativo da maconha é liberado. E aumentou a fila de gente querendo se vacinar. Eu achei aquilo impressionante. O pessoal, trabalhador, né? Muito bom isso. Maravilha, francês. Quebec é a província francesa do Canadá. E tem 8 milhões e 500 mil habitantes, né? E foi determinada essa medida porque o pessoal estava se negando a vacinar. Uhum. Então, para você comprar bebida alcoólica ou consumir maconha, você tem que estar vacinado, senão... Então, isso é o mínimo, né? Isso insuflou o pessoal a procurar a vacinação. E, coincidentemente, descobriu-se também essa semana na Universidade do Oregon que o THC da maconha, ele interfere na entrada do Covid nas células. Então, a maconha poderá ser também um medicamento para impedir a Covid-19. E está em estudos. Olha. E não tem ninguém fala isso, francês. Mas é uma informação que não deve ser divulgada, francês. Não está ninguém contra. Segundo aqui, eu acho bacana essa expressão, uso recreativo da maconha. O que é o uso recreativo da maconha? Só alguém pode explicar? Eu nunca fumei, cara. Eu não sei como é que seria o uso medicinal da maconha. Muito menos por que a galera tá olhando pra mim? Eu não gosto dessa... Olhou pra mim, cara. Que coisa deselegante. Woodstock, né? Bom, vamos lá. Vou passar para Edivaldo agora. E aí, Edivaldo? Justo cobrar tributo, cobrar multa? Nós vamos contextualizar essa história. Os gestores públicos, desde o início da pandemia, eles estão diante de um desafio enorme, né? Não só o gestor público, como cientistas, médicos. Então, há muitas decisões controversas e a gente, quando decidimos, eu estava na administração, pelo lockdown lá em março, né? A medida era tão extrema e não sabíamos se era o correto. Até hoje fica essa dúvida, deve-se fazer lockdown ou não? Até o uso da máscara, distanciamento, quer dizer, todos os protocolos de prevenção, eles são colocados em dúvidas. A verdade é que funcionam, como todos bem sabemos, ou pelo menos os números estavam demonstrando isso até essa nova variante aparecer aí e começar essa reincidência toda. E é bom deixar claro
Porque o número de casos que estão de internamentos e agravos é em função de não vacinação, é isso, né? As pessoas que não se vacinaram. Então, eu sou defensor de medidas restritivas, sim, Vitor. Eu acho que todas as medidas que impõem a obrigação da vacina para determinados procedimentos, determinadas ações do cidadão, deve ser bem-vinda como uma forma de prevenção e acho que ainda estamos muito longe do fim dessa pandemia e medidas acho que ainda mais restritivas estão por vir a continuar. Eu só quero, acho que a gente vai voltar com os números da Covid aqui de Maringá, ou de casos, né? Se você observar, está aumentando, quase duplicou o número de casos num período bem curto. Mas acho que esse tema a gente vai tocar mais para frente e a gente tem umas considerações a fazer, Vitor. Maravilha. Passa para o professor Itamar. Bem, eu usaria a frase do Dr. Roberto Zeballos, ele, abre aspas, as pessoas que obrigam as outras a tomar vacina são analfabetas de raciocínio. E na entrevista que ele concedeu à Jovem Pan de São Paulo, na segunda-feira, no programa Ponto de Vista, ele foi muito esclarecedor, mostrando que as vacinas para a Omicron não têm efeito nenhum, zero. Então, essa tara por obrigar todo mundo a tomar vacina já denota alguma coisa errada, né? Porque as vacinas boas, nós corremos atrás delas. Nós vamos lá, inclusive alguém que está suspeitando que eu seja anti-vacina, só pegar a minha fichinha lá na casa da vacina. Se quiser eu mando também, mando por foto, tá? Estou mais vacinado da bancada. Ninguém nessa bancada tomou mais vacina do que eu, né? Só que eu acho que um pode escolher tomar e outro não. E o doutor Zé Paulo deixou muito claro. Não, e ninguém contesta ele, né? Ninguém contesta ele. As pessoas não ouvem ele, não querem saber de falar com ele, porque não tem argumento, né? Ele tem argumento. Então, essa vacinação é uma tara dos totalitários, né? E vão realizar, sei lá, vão fazer isso no mundo todo. Menos na Bulgária, que deu problema. Maravilha. Vou passar para o Paulo Vidigal. Mas, ô Vitor, olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Essa expressão tara por vacina é uma expressão que foi usada pelo presidente da República, né? Que hoje, inclusive, deu uma declaração, vamos dizer, minorizando os efeitos da Omicron, né? E penso que toda declaração que... Através do CDC, da diretora do CDC, que é o órgão da... Não, ele deu mais ou menos igual a Anvisa nos Estados Unidos. Eu tenho os números aqui. Numa Gazeta do Brasil, é um site, assim. Então, assim, eu acho que toda declaração que faz menção à vacina e que, de certa forma, possa criar um juízo nas pessoas de não se vacinar e de que vacina não tem efeito, ela é perigosa. Acho que a gente tem que ter muita responsabilidade por falar isso. Porque quem tem um pouco de bom senso sabe que a vacina ela não cria a imunidade. A vacina diminui as chances da pessoa ter a doença na forma mais grave e, consequentemente, diminui o número de mortes. A previsão para as próximas semanas é do aumento exponencial de contaminados. É uma previsão séria. Então, qualquer fala que vai no sentido contrário de que as pessoas não acreditem na vacina, não acreditem na ciência, é uma fala que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é só perigosa, então, não, é criminosa, Paulo. Vivemos num estado totalitário, Vitor, e o estudo que o presidente se baseou hoje foi do CDC, né, a diretora do CDC, que é a Anvisa nos Estados Unidos, vamos dizer assim, 53% menos risco de hospitalização sintomática, 74% menos risco de internação de UTI, 91% menos risco de morte, a Omicron. Então estão fazendo um estardalhaço, como o Beto Preto aqui no Paraná, né, querendo introduzir aos poucos vários decretos, né, para prejudicar a economia. Não sei a intenção dele política, né? Parece que o presidente Bolsonaro vai colocar outro candidato a governador aí. Pode ser que politicamente o Beto Preto não esteja alinhado com o presidente e aí começa a colocar decreto que pode ser que atrapalhe economicamente e politicamente o presidente.